papéis dos atores, né? Não sei se é porque a gente está falando da gente mesmo, né? De pessoas que estão muito próximas de nós, né? Acho que é diferente de falar de processo, uma coisa que está fora, né? Falar do ambiente, do recurso, uma coisa que está fora, que se resolver tudo funciona, falar da gente me parece um pouco mais complexo, né? Mas o que saiu? Um desejo que a gente consiga trabalhar o docente mediador, no que a gente chama de universalização, né? A gente tem um docente hoje com uma carga horária de sala de aula estrangulada, né? E talvez uma perspectiva de que esse grupo de alguma maneira possa contribuir, que a gente expanda o que tem hoje, digamos, formal, que é o PDE, por exemplo, que o próprio gerente, o técnico, né, faça esse papel da integração, e na verdade isso já é uma função dele, mas que isso a gente tenha como um reforço, na verdade seria um reforço de que todos nós, né, somos responsáveis pela integração desses docentes, né, e na questão específica do mediador, como a gente pode trabalhar essa formação mais específica mesmo, né, o que a gente deseja desse docente mediador, assim, o que o Senac espera, né, desse papel. Talvez fazer algo que ressalte mas essa ideia da mediação, né, uma perspectiva que a gente tem é que todos os docentes, né, que a gente consiga atingir o maior número possível de docentes cumpram esse papel, né. Uma outra ideia surgiu nessa questão de papéis, e aí isso é muito ligado ao tema da experimentação, né? É como a gente pode propiciar para o nosso aluno, no momento de escolha do seu curso, uma experiência, né, de conhecer um pouquinho sobre aquela área, sobre aquele mercado. A gente pensou em ideias que possam ser por meio de ferramentas tecnológicas, como o itinerário, né, que ele vai lá, preenche algumas informações básicas do seu perfil, né, e ali sai alguns caminhos e cursos que fazem sentido nesse itinerário profissional, então isso poderia ficar até junto com a equipe do atendimento, né? E uma outra frente que poderia ser, que é qual é o papel, e aí hoje quem teria tempo para fazer isso poderia ser o docente, que está lá na unidade, né? Ou o coordenador daquele curso, ou o técnico, né? Que poderia oferecer aí uma oportunidade de fazer, entre aspas, um coaching com esses alunos. Óbvio que a gente precisaria estruturar e imaginar como que isso poderia ser feito para todos os alunos ou para todos os cursos, todas as modalidades, mas o que a gente pensou aqui mesmo que é uma frente importantíssima na questão da personalização é de fato ajudar esse aluno na escolha, nem que isso se torne um serviço que a gente ofereça para o Senac, né? A escolha da vocação profissional, né? Então hoje a gente pudesse oferecer num portfólio, né, a oportunidade de um aluno por meio de um coach, né? Entender um pouquinho do que é aquele mercado, entender um pouquinho quais são as suas competências, né, para que ele faça uma escolha mais assertiva. Tá? Então, isso aqui a gente está falando um pouco do papel que a gente poderia assumir na ajuda desse aluno na escolha profissional. Né? Então, poderia ser, inclusive até nós, né, extrapolamos nós aqui, áreas de desenvolvimento, poderiam também colaborar com esse papel. Né? Isso envolvendo todas as modalidades. Envolvendo todas as modalidades. Aqui a gente não focou em nenhum. Né? A gente também discutiu essa questão do papel, né? Uma perspectiva de flexibilizar a contratação de profissionais que estão hoje no mercado e não estão no Senac. Né? Então a gente traz de um recorte, né? de uma hipótese que hoje a gente tem docentes generalistas, né? E docentes que estão para atender das áreas e que de alguma forma perderam contato com o mercado, né? Como a gente pode trazer o mercado novamente para a sala de aula, né? Seja por meio do professor, né? Uma flexibilização de contratação, o cara que é do mercado venha pontualmente trabalhar, ou numa outra ideia que surgiu, que é a realização dos fóruns setoriais, né? Que a gente criasse um comitê formado por profissionais de mercado, por empresas, que eles, junto com assumissem a responsabilidade da construção desse currículo, né, daquele curso, né, que eles tivessem um protagonismo também, porque é muito comum a gente escutar do mercado que os nossos alunos não saem bem preparados, não saem com uma boa formação, então a ideia é trazer eles a participarem dessa formação, né, dos nossos alunos. Uma outra ideia é possibilitar um ambiente, né, para interação, um ambiente de convívio,
né, dos diversos atores da sociedade, por exemplo, os laboratórios de inovação, né? Então você tem ali, dentro desse ambiente, o professor, os profissionais de mercado, a própria comunidade, o aluno, né? Um ambiente onde você crie, né, um espaço, né, criativo, né, que possa ser discutido ou serem discutidas questões relacionadas a determinada área, a determinados projetos, a determinados temas, né, mas que a gente pudesse rever um papel também do Senac, que pudesse também ser um novo serviço, né, que o Senac pudesse oferecer para a sociedade de maneira geral. Aproximação das áreas de desenvolvimento com atores do processo de ensino-aprendizagem, né, então aqui de fato a gente tem mais tempo, e aí falando mesmo das áreas de desenvolvimento, mais tempo da gente acompanhar esse processo na prática do ensino-aprendizagem. Então, o que surgiu muito é que o nosso papel hoje está muito administrativo, né, e com pouco espaço para a gente de fato acompanhar, salvo exceções, né, na prática como está se dando essa questão do ensino-aprendizagem. Né. Então, fortalecer o nosso papel de área de desenvolvimento na questão da educação, né? Para o aluno ser protagonista na carreira, a gente discutiu, poxa, mas como que o aluno, como a gente propicia esse protagonismo do aluno, né? A gente entende que devemos rever esse modelo de concepção curricular, né? De modo que ele possa trabalhar na sua escolha, acho que como já saiu ali na questão do currículo, né? Uma vez dando essa oportunidade, esse meio, né? A gente acredita que naturalmente o aluno ele vai assumir esse protagonismo, que hoje o que a gente pode oferecer acaba reduzindo, né, as possibilidades dessa escolha dele. Na verdade, a gente que acaba fazendo a escolha, ele só tem que optar por uma ou outra, né? Então, inverteria essa lógica de concepção. Já do coach, já falamos. Aqui surgiu também uma ideia de um piloto, né, que a gente pudesse trabalhar na perspectiva de um gerente administrativo diferente de um gerente, né? Na verdade, não precisa nem ter esse cargo de gerente administrativo. O que a gente está discutindo é que hoje o gestor da unidade tem uma carga administrativa, como os gestores aqui da sede também, muito grande, né? Que a gente pudesse pensar numa função que pudesse ser assumida por algum ou alguns profissionais que cuidassem especificamente da questão operacional, né? Até surgiu uma comparação que nós fizemos na hotelaria, né? A gente tem um gerente de operações e o gerente de administrativo, né? De fato, que é um pouco do modelo que a gente tem em termos de superintendência, de maneira a desonerar, né, do gestor, da gerente, do desenvolvimento do gestor do unidade, das equipes, esse trabalho mais administrativo, que pudesse ser suportado por uma outra equipe que olhasse mais essa questão administrativa, de maneira a termos mais tempo para discutir as questões educacionais, né? Surgiu aqui também. Horizontalizar os papéis, isso aqui foi recorrente, acho que quase todos os grupos falaram, né, que hoje a gente tem uma verticalização de papéis, então processos que estão sendo submetidos a muitas aprovações e que isso nos distancia principalmente das unidades, né? Então hoje a gente, entre aspas, não tem autonomia de conversar com o docente, então a gente gostaria que se quebrasse, né, essa verticalização, né, onde o docente ele é da unidade, o docente é de um técnico de uma área, onde a gente pudesse ter uma relação mais livre, né, uma relação mais autônoma com o docente, para falar de questões educacionais, para falar do curso, para falar do aluno, né, coisa que hoje nós, a área de desenvolvimento, temos pouco, né, então seria uma liberdade nessa relação, né, com o docente. O docente poderia fazer o papel de coach, né? Então, da mesma forma que a gente imaginou que o docente precisa também, talvez, uma capacitação de como se fazer essa mediação, ele também pudesse fazer esse papel de coach, né? Entendendo que para isso precisa de tempo e para isso precisa de capacitação, né? Mas como esse docente poderia auxiliar na escolha da vocação dos nossos alunos. Surgiu também uma expectativa, né, uma ideia, uma sugestão que a gente também pudesse, enquanto funcionário, ter um itinerário profissional, né? Da mesma forma que a gente tem uma perspectiva de trabalhar por gestão de competência do docente, que a gente consiga também transpor isso para as equipes, né? Gestão de competência nas equipes, olhando o perfil, olhando as principais competências e aí a gente determinar as principais atribuições relacionadas com esse perfil, né? Que a gente, de alguma maneira, teria um ganho
na gestão e na execução dos nossos trabalhos, né? Um programa de formação consistente, contínuo para os nossos docentes, valorizar mais os nossos docentes, né? A capacitação desse docente, empoderar esse docente. Então, também foi comum em todos os grupos que a gente tenha sempre como principal referência, né? O papel do docente, né? Nessa entrega que é concebida, que nasce aqui dentro das áreas de desenvolvimento, né? O técnico da área ter mais autonomia, liberdade para ir para a rede, envolver a rede, conversar com o docente, que eu acho que bom, basicamente é isso. Alguma contribuição?